galerinha, a aula de hoje é o último grupo dos vegetais que nós vamos ver. Depois que nós vimos a parte inicial de botânica, falando de briófitas, falando de pteridófitas, falando de gimnospermas, hoje entramos no quarto grupo vegetal, o grupo das angiospermas. Como novidade evolutiva desse grupo estão as flores e os frutos. Quer saber mais sobre esse assunto? Se liga nessa aula que está começando agora. Bora lá! Vamos lá então, gente, começando nossa aula sobre angiospermas, o último dos grupos vegetais que nós vamos ver aqui. Bom, começando, vamos falar sobre esses mesmos slides que eu já apresentei em aulas anteriores, tanto de briófitas, pteridófitas, gimnospermas e agora de angiospermas. É bom porque a gente revisa quais são as principais novidades evolutivas que foram surgindo nesses grupos vegetais até se chegar nesse último grupo das angiospermas, tá? Bom, então aqui a novidade evolutiva para esse grupo é o quê? Surgimento de flores e frutos, ok? Eles são, as angiospermas são o grupo que apresenta a maior quantidade de espécies. Então, se a gente pegar de todos os vegetais que nós conhecemos aí, do reino das plantas, cerca de 80 a 90% desses vegetais serão aqui do grupo das angiospermas. Então, isso garante o quê? Que esse grupo das angiospermas foi o grupo de maior sucesso, tá? É o que trouxe as melhores características evolutivas dentro desse grupo das plantas. Eles apresentam também as maiores dispersões, então são encontrados aí praticamente em todo o território aí do nosso planeta. E a polinização, a dispersão desses vegetais, foram importantes de acordo com a polinização. A polinização ela é feita agora, nesse caso, por animais, tá? E essa polinização, então, ela pode ser feita por insetos, que é a entomofilia, pode ser por aves, que é a ornitofilia, ou até mesmo por morcegos, que é a quiropterofilia, tá? A gente vai ver um pouquinho mais desse detalhe aí de polinização quando a gente entrar na parte de reprodução, ok? Bom, continuando, aqui esse slide também não é novidade, Então apresentamos aí o meu querido e velho IP amarelo, e apresentando quais são as características do reino das plantas, tá? Então são todas eucariontes, são pluricelulares, autotróficos, realizam reprodução com alternância de gerações, apesar que aqui nas angiospermas vai ter um pequeno detalhe, mas muito importante aqui que a gente vai falar logo mais. As células possuem vacúolos, cloroplastos e celulose na parede celular, e é dividido em 4 grandes grupos, sendo que briófitas, pteridófitas e gimnospermas nós já vimos, e agora nós estamos no último desses grupos, que é o grupo das angiospermas. Continuando, vamos falar um pouquinho agora de características das angiospermas. Então aí, ó, o representante desse grupo aqui é o filo Antófita. O filo Antófita, ela tem aí quase 300 mil espécies descritas, para você ver a quantidade de exemplares aqui. Coloquei aqui que os animais são os principais agentes polinizadores, ao contrário que era nas gimnospermas, que era o vento, o agente dispersor. Aqui não, aqui são animais, tá? E graças a esses animais que polinizam agora, eles tiveram uma maior eles têm uma maior chance de fecundação, então é mais preciso. Não fica aleatório igual ao vento, dependendo de onde o vento bater, da força do vento, da intensidade, Agora os animais não, eles vão com mais precisão, por isso que a fecundação e o sucesso reprodutivo desses vegetais, eles aumentaram em muito, tá? Então, continuam sendo plantas vasculares, apresentam vasos condutores, então são traqueófitas. Apresentam agora flores, que é a novidade evolutiva aqui. E essas flores, então, elas são órgãos reprodutivos. A semente agora das angiospermas não é igual das gimnospermas, que eram nuas. Agora aqui não, agora elas são revestidas. Revestidas do que, professor? De fruto, tá? Então, o fruto é o revestimento das sementes. Eles também, consequentemente, vindo de gimnospermas, então, são também independentes na reprodução, assim como o grupo das gimnos também eram. E o esporófito também é a fase duradoura. Lembra que somente o gametófito, que é a fase duradoura, é somente nas briófitas, tá? Em todos os outros, o esporófito é o duradouro. Continuando, agora vamos falar um pouquinho sobre flores, tá?
que são essas flores? Elas constituem a parte reprodutiva das angiospermas. Então, é a estrutura responsável pela reprodução. Elas que vão abrigar, né, as estruturas responsáveis pela produção do gameta masculino e do gameta feminino. Só que essas flores, né, dependendo da espécie, elas podem ser monóicas ou dioicas. O que é monóica? Monóica é quando você tem a produção dos dois gametas na mesma estrutura. Tá? Então, tem flores que ela possui a capacidade tanto de produzir o grão de pólen, quanto produzir a oosfera. Agora, nós temos também espécies em que as flores elas são dioicas. Então, você vai encontrar flores masculinas, que somente vão produzir o grão de pólen, e flores femininas, que somente vão produzir a oosfera. Tá? Então, isso é ser dioico ou monóico. Ok? Aqui nas angiospermas, nós encontramos espécies que podem ser monóicas e outras que podem ser dioicas. Tá? Bom, qual que é a função das flores? Vocês já pararam para se perguntar por que as flores, né, elas são assim tão bonitas, vistosas, têm um cheiro, né, muito atrativo, tá? Tudo isso, né, quando a gente, né, vai dar uma flor para alguém, a gente acaba escolhendo a flor pelo aspecto dela, por ser mais bonita, por ser mais cheirosa. E isso, os polinizadores também são atraídos por, né, essas características. Então, a principal função das flores serem coloridas e terem odor agradável é para atrair os polinizadores. Aí fala, mas eu conheço algumas flores que não têm um cheiro tão legal. Gente, as flores elas têm que agradar os polinizadores. Nós, seres humanos, nós não somos polinizadores das flores, tá? Quem são os polinizadores das flores? Na sua maior parte são insetos. Então, ela tem que agradar determinados tipos de insetos. Alguns insetos são atraídos por odores que são agradáveis para nós também, tá? Mas outros insetos são atraídos por odores que para nós é ruim, mas para eles é bom, tá? Então tem muitas flores por aí que elas simulam cheiros de carne em decomposição, carne podre. Por quê? Porque elas acabam atraindo moscas, né? E essas moscas que são as polinizadores dela. Então ela tem que ser o quê? Ela tem que ser agradável para os polinizadores, ok? Então, é para isso que as flores elas têm aspectos, colorações, formatos, né, odores tão diversificados desse jeito. E isso garantiu, então, o sucesso da polinização, consequentemente, né, da reprodução desses vegetais. Ok? Uma outra característica é que essas flores, né, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né, mas as flores elas gastam uma grande quantidade de energia. Tá? Você imagina, para o vegetal produzir uma flor bonita, cheirosa, ela tem que gastar energia para isso. E isso é muito dispendioso para ela. Então, ela só faz esse processo em determinadas épocas do ano em que as condições para o vegetal são favoráveis. Né? Que condições são essas? De luminosidade, né? De recursos de água, de nutrientes do solo. Tá? Então, qual época do ano que eu estou falando? É a época da primavera, tá? Por isso que a maior parte dos vegetais, das angiospermas, elas têm a sua reprodução no ciclo da primavera. É a época de floração. Por quê? Porque ela reúne condições favoráveis para os vegetais fazerem isso, ok? E aí, então, é a época reprodutiva desses vegetais. Nos outros, ele não faz isso, por quê? Porque, né, é muito dispendioso para ela, né? E as condições ambientais para ela não são favoráveis. Então ela procura economizar energia nesse tempo aí e se reproduzir somente em determinadas épocas do ano, ok? Bom, e uma vez fecundado, né, não tem por que ela manter essas flores. Quando elas se fecundam, rapidamente essas flores elas já, né, soltam já suas pétalas, tá? E não tem mais necessidade de manter toda essa estrutura, tá? Então, uma vez fecundado, rapidamente as pétalas já se caem, né? Elas já começam o processo de formação, então, do embrião, né, do fruto. E aí a gente vai ver agora, né, um pouquinho mais para frente nessa aula. Certo? E essas flores, elas também contribuem para o aumento da variabilidade genética. Como assim? Porque você imagina que um polinizador, ele vai pegar o pólen de uma planta, de uma flor, e ele vai levar até uma outra planta. Então isso você junta o conteúdo genético de um indivíduo com o outro lá mais distante. Então isso aumenta a chance de ter variabilidade genética entre os vegetais. E vocês muito bem sabem que a variabilidade genética
é a fonte básica do quê? Do processo evolutivo. Tudo bem? Continuando então. Vamos, falando ainda em flor, vamos falar sobre a anatomia da flor, como que ela é composta. Aqui está um desenho esquemático que mostra para vocês uma flor, tá? Vamos começar aqui de baixo para cima. A partezinha do cabinho da flor, né, que a gente fica segurando para você dar para sua namorada, né? Esse cabinho é chamado de pedúnculo, tá? Nesse pedúnculo está a base da flor. Essa base da flor, ela é chamada de receptáculo. Não sei se vocês já repararam, mas às vezes embaixo, né, por exemplo, de uma rosa, você tem pequenas folhinhas verdes, né, bem verdinhas ali, que às vezes são meio, né, espetadinhas e ficam bem na parte de baixo. Aquilo lá são sépalas, tá? O conjunto de sépalas formam para a gente o cálice. Tá? Bom, aqui nós temos agora as pétalas, que no geral, né, falando em termos gerais, né, são as partes atrativas, coloridinhas aí das flores, tá? Então, o conjunto de pétalas forma para nós o corola, tá? A corola. Aí, nós partimos agora aqui para a parte reprodutiva das flores, tá? Que é a parte produtora dos gametas, masculino e feminino. Da base aqui, então, do receptáculo, vai surgir uma pequena hastezinha aqui, ó, que ela vai terminar lá na ponta com essa estruturazinha amarela aqui, tá? Essa parte aqui, ó, essa estrutura amarela junto com esse cabinho preto, ela forma para nós o estame, tá? Esse cabinho preto chama-se filete e a pontinha gordinha amarela chama-se antera, certo? Isso aqui, ó, esse estame, que é o conjunto do filete com a antera, ele forma para nós a estrutura reprodutiva masculina, certo? E a estrutura feminina? A estrutura feminina seria o pistilo. O que é o pistilo? Ele é composto, né, por essa parte mais gordinha aqui embaixo, tá? Que isso aqui seria o ovário. Dentro do ovário é onde vai ser produzido o óvulo, tá? Tem assim, né, essa estrutura mais em forma de um canal aqui, ó, em azulzinho, chamado de estilete. E lá na pontinha, né, é a entrada, é aqui onde o grão de pólen ele vai ficar depositado aqui em cima, que é chamado de estigma. Então, vamos lá. O conjunto formado pelo estigma, estilete, ovário e dentro dele o óvulo, tudo isso forma para nós a parte reprodutiva feminina da planta, chamada de pistilo, ok? Se uma planta tiver vários pistilos, né, se na mesma flor tiver vários pistilos, o conjunto de pistilos chama-se gineceu, tá? E todo o conjunto de estames vai ser o androceu, ok? Então, esses seriam os nomes das principais partes da anatomia de uma flor, ok? Nós vamos precisar disso porque nós vamos entrar em detalhes de como ocorre a produção dos gametas, masculino e feminino, ainda nessa aula. Continuando. Então a gente fala, professor, toda aquela parte coloridinha, então, né, de uma flor são as pétalas, né? Ah, que legal, que bonito. Não. Por quê? Porque nós temos algumas exceções, tá? Nem toda aquela parte coloridinha, atrativa, né, que chama atenção, é uma pétala, tá? Nós temos alguns casos, como no caso das brácteas, elas são folhas modificadas, né? Então, aqui, ó, eu coloquei 3 exemplos para vocês. Bom, começando, o que é uma bráctea? São folhas modificadas. E elas possuem a coloração para atrair polinizadores, certo? E geralmente elas formam o quê? Uma inflorescência. Um conjunto de flores forma inflorescência, certo? Vamos lá. Essa daqui embaixo, a roxinha, ela é uma planta bem conhecida, né? Ela é chamada de primavera. Nessa, né, flor aqui, você fala, nossa, olha que flor bonita, ela é roxa. Então, ela constitui uma flor aqui. Só que o roxo que nós estamos vendo não são pétalas, elas são folhas. E o que é a flor? Qual que é a coloração da pétala de uma primavera? Olha aqui, ó. A flor é essa aqui no centro,
né? Essa branquinha aqui, no caso, está meio amarelado, né? Mas geralmente essas primaveras são branquinhas. Então, as pétalas delas são essas pequenas pétalazinhas brancas, né? Aqui em volta. E o que você está vendo nessa coloração roxa não são pétalas, são folhas, tá? Então, se ela tem folhas coloridas que chamam atenção, então ela é uma bráctea. Ah, precisa ser colorida a bráctea? Não precisa. Olha o caso dessa daqui, que é um copo de leite, né? Bem comum também aí nas casas de muitas pessoas. O copo de leite, toda essa parte branca aqui em volta, ela é uma bráctea, é uma folha modificada. E aqui essa haste no meio, ela forma uma inflorescência. Cada, né, aqui se fosse, tivesse uma foto de perto, você ia ver que existiriam várias florezinhas pequenas aqui. E um exemplo clássico, né, que muitos aí acabam, muitas questões cobram aí fazendo uma pegadinha com, né, brácteas e pétalas, é o caso do girassol, tá? O girassol, toda essa parte aqui, ó, em volta, você fala, nossa, olha que flor bonita. Na verdade, ela é uma inflorescência. E todas essas, o que a gente acha que são pétalas aqui em volta, elas são folhas, elas são brácteas. E aqui em volta não, aqui no miolo, né, você vê que cada pontinho desse aqui, ó, ela é uma flor pequenininha, tá? Então, aqui nesse, o que parece ser o miolo da flor, elas são as flores que estão aqui no meio. Aqui estariam as pétalas. E tudo que a gente enxerga por fora aqui, ó, são as brácteas. Ok? Interessante, né? Vamos lá. Agora falando um pouquinho sobre fruto, né? Falamos que angiospermas é o grupo então onde aparecem as flores e frutos. Falamos um pouquinho de flores, vamos falar um pouquinho sobre frutos. Antes de falar propriamente dos frutos, vamos relembrar o que a gente falou em gimnospermas. O que era a semente? A semente ela era proveniente quando o grão de pólen fecundava ali, né, a região do óvulo. Então, juntando o óvulo com o grão de pólen, formamos a semente, tá? Isso era a semente. E agora o fruto? O fruto é o que vai revestir essa semente. Então, se nós lembrarmos ali, né, na anatomia da flor, o que estava revestindo, né, a parte que forma a semente, que seria o óvulo? O que reveste o óvulo? É o ovário, tá? Então, o que seria o fruto? O fruto é o que reveste a semente, portanto, é o que reveste o ovário. E o que reveste o óvulo? O que está em volta dele é o ovário, tá? Então, o fruto, o que ele é? Desenvolvimento do ovário, tá? Lembrando, o ovário está em volta do óvulo, né? E o óvulo é que vai formar, juntamente com o grão de pólen, que formam as sementes. Então, desenvolvimento do ovário forma o fruto, ok? Nós vamos ter também, né, os chamados de pseudofrutos. O que é um pseudofruto? É uma parte, né, são frutos formados que não são originários a partir do ovário. Então, são frutos que são originados a partir do pedúnculo, a partir do receptáculo, tá? Então, se houver casos de frutos assim, que não são formados através do desenvolvimento do ovário, são chamados de pseudofrutos. Não se preocupem que nós vamos ter uma aula específica para falar de frutos e pseudofrutos, tá? Eu não coloquei nessa aula, senão essa aula ia ficar muito extensa. Nós vamos dividir então essa parte, colocando a parte de frutos em uma aula separada, ok? Vamos agora para a reprodução das angiospermas, ok? Bom, começando a reprodução das angiospermas, ela continua fazendo aquele ciclo haplodiplobiôntico que eu já falei para vocês, né? Ou também chamado de alternância de gerações. Só que nesse ciclo, nós conhecemos ele um pouco mais, né, dos detalhes desse ciclo. Ele é um pouquinho mais complicado também, tá? E a gente vai detalhar mais esse ciclo reprodutivo aqui. Esse processo, ele envolve um processo de dupla fecundação. Nossa, professor, o que é isso? Já vamos ver. Aguenta um pouquinho que a gente vai dar um zoom nesse processo reprodutivo, então, né, da fecundação de angiospermas. A fase do esporófito é a fase duradoura, tá? Assim como Pteridófitas, gimnospermas, as angiospermas também é o esporófito, que dura por mais tempo. O gameta masculino aqui continua sendo o grão de pólen, assim como nas gimnospermas. Ocorre a polinização, né, pelo vento e pela água.
Ocorre também, só que é mais raro de acontecer. A maior parte dos processos de fecundação são graças ao surgimento de flores. Então, você não vai investir, né, o surgimento de flores cheirosas, bonitas, coloridas, para a água ou para o vento fazer a fecundação do, né, grão de pólen com a oosfera. Então, é lógico que o principal atrativo para isso são os animais, tá? Então, pode correr pelo vento e pode correr pela água? Pode, tá? Mas o mais comum é pelos animais. Se for, então, né, ela é chamada de zoofilia. Se for por insetos, entomofilia. Se for por aves, a ornitofilia. E se for por morcegos, a quiropterofilia. Tá? Então, aqui eu coloquei os 3 exemplos. Ó. Uma abelha, entomofilia. Um pássaro, ornitofilia. E por um morcego, a quiropterofilia. Certo? Agora, vamos lá. O processo, tá? Eu vou colocar aqui, primeiro, um processo simplificado para vocês entenderem, né? Assim como foi em briófitas, pteridófitas e gimnospermas, colocar um processo bem simples, né? Para mostrar para vocês. Depois a gente começa a entrar no detalhe da dupla fecundação, ok? Bom, então como que aconteceria? Olha só, começou, né, a época de floração, produziu as flores então aqui no vegetal. A flor, ela tem, né, a parte que produz os gametas masculinos aqui, então na antera, tá? A antera produz o grão de pólen e esse grão de pólen ele vai cair em cima, né, da estrutura feminina. Caindo aqui em cima da estrutura feminina, né, aqui nessa parte que é o estigma, ocorre o quê? Ocorre a formação, então, ele fica parado o grão de pólen aqui, forma o tubo polínico, que leva o núcleo até o interior do ovário, né? Onde vai estar a oosfera esperando ali. Aí fecunda, tá? Quando fecunda, então, forma o zigoto. Tudo bem? Esse zigoto desenvolve aqui, ó, o embrião. Então, isso aqui, ó, formou a semente aqui em volta. E o desenvolvimento do ovário aqui em volta dessa semente formou para nós o que? O fruto, tá? Então aqui, nesse caso, né, o fruto seria esse miolinho aqui, ó, tá? Se for uma maçã, então o fruto está aqui, ó, desenvolvendo aqui nesse miolinho. Aqui estaria a semente, certo? Essa semente, então, quando ela cai no solo, ela germina, encontrando condições favoráveis, né? Ela germina, gera uma planta jovem que vira uma planta adulta. E aí volta todo, né, o processo reprodutivo. Chega no período, produz as flores, o grão de pólen fecunda a oosfera, produz o embrião, tá? Produz a semente, produz o fruto, cai no solo, germina, virou a planta de novo. E assim vai repetindo o ciclo. Ok? Esse seria, né, um resumão, né, mostrando de forma bem simplificada como que ocorreria esse processo nas angiospermas. Só que, né, vamos agora detalhar um pouquinho isso, porque a gente não pode ficar parado simplesmente no básico de uma matéria em que nós sabemos, né, muito mais do que isso. Bom, vamos lá. Na parte masculina, então, aqui da flor, vamos pegar, né, essa pontinha aqui que seria a antera, tá? Pegamos uma antera ali, ó, né, na parte reprodutiva masculina. O que a gente vai fazer? Vamos cortar ela aqui, ó. Passamos uma gilete aqui, ó, e cortamos, né, ao meio a antera. Vocês vão ver aqui, ó, a parte de dentro agora dela. Nessa parte de dentro, ela forma estruturas aqui chamadas de saco polínico, tá? Esses sacos polínicos, eles são responsáveis por armazenar o esporo, tá? O esporo dessa planta. Esse esporo, né, o masculino, ele também é chamado de micrósporo, tá? Então você pode tanto escutar como esporo masculino da angiosperma ou então micrósporo. Esse micrósporo é ele que vai ser o responsável por originar o grão de pólen lá na frente, tá? Só que esse esporo, ele é 2N. Então lembra que todo esporo é uma fase, né, de reprodução assexuada diploide. Então eles são 2N, tá? Diploide. Ele vai sofrer um processo de meiose, em que ele vai dividir o conteúdo genético dele na metade, tá? Formando duas células. Então a primeira meiose, ela formou aqui, ó, duas células, tá? E depois ela sofre uma segunda meiose, formando
4 células, tá? Essas 4 células formam, então, ó, 4 micrósporos. E elas já são agora, o conteúdo genético dela, ó, é haploide, tá? Cada micrósporo desse aqui, ó, ele vai sofrer um processo de mitose, né? Mitose agora. Ele vai dividir o núcleo pela metade sem dividir o material genético, tá? Ele vai ficar o material genético, né, N para cá e N para cá. Então, ele faz a cópia e divide, tá? Então, quando esse micrósporo ele se divide, ele forma o quê? Uma célula contendo 2 núcleos. Olha que interessante. Ela sofre uma mitose, só que é uma mitose sem haver a separação aqui, ó, de 2 células. Elas ficam aqui juntas, só que agora com 2 núcleos. Então, isso aqui é o grão de pólen, tá? Quando ele sofreu esse processo de mitose aqui, ó, do micrósporo, ele formou o grão de pólen. O grão de pólen, então, apresenta 2 núcleos. Esses 2 núcleos, eles têm nomes diferentes, tá? Um núcleo é o núcleo, né, do tubo polínico. Alguns chamam isso aqui de célula formadora do tubo, tá? E ele forma um outro núcleo aqui, ó, que é o núcleo que germina, né, que vai germinar. Então, é uma célula geradora, tá? Então, ele forma um núcleo gerador e um núcleo polínico, né, do tubo polínico. Tudo bem? E ele fica desse jeito aqui. Quando, né, a planta ele chega no processo de maturação, é esse pólen aqui, ó, é que ele vai se prender em um polinizador. Uma abelha que vem aqui, esse pólen fica preso do lado de fora da abelha e ela transporta esse pólen desse jeito aqui, ok? Com 2 núcleos aqui. Bom, vamos agora passar para a parte feminina. Então, o que seria essa parte feminina? Então, vamos pegar, né, toda a estrutura feminina da flor, né? Nós temos aqui a parte de cima o estigma, o estilete e aqui dentro o ovário. Vamos analisar o que acontece aqui dentro no ovário, tá? Nesse ovário, nós temos aqui, ó, né, a parte por onde vai ocorrer a entrada do núcleo, né, para fazer a fecundação, tá, do núcleo do grão de pólen. Essa entradinha ela é chamada de micrópila, tá? E aqui dentro, né, tá a célula-mãe, né, chamada de célula-mãe do megásporo. Lá no masculino a gente chamava de micrósporo. Aqui no feminino é o megásporo, tá? O megásporo, né, seria 2N, é o esporo 2N, tá, feminino. Ele vai sofrer o processo de meiose também, para formar células N, né, os gametas que são N. Ele sofre, né, o processo de meiose. Só que aqui, ó, quando ele sofre esse processo de meiose, ele vai já originar, ó, 4 células haploides, né? Cada processo de meiose gera 4 células. Então, gerou 4 células, né, com metade do conjunto gênico da original, tá? Só que dessas 4 células aqui, ó, somente uma vai para frente. As outras 3, elas degeneram, tá? Então, essas 3 aqui, ó, a gente perde elas, tá? E somente uma é que vai para frente, que é o megásporo funcional, tá? Esse aqui, né, já é a parte da formação, então, do gametófito, tá? Essa célula aqui, então, do megásporo funcional, agora ela vai sofrer novas divisões, tá? Só que agora não é mais meiose, porque agora ela é haploide. Então, ela vai sofrer mitose. Só que ela vai sofrer 3 mitoses, tá? É um pouquinho mais complicado aqui. Ué, professor, se uma célula, quando ela sofre um processo de mitose, ela gera 2, né? Ótimo. Se ela gera 2 mitoses, então, ela vai formar quantas células? 4. E agora, essas 4, se ela fizer uma nova mitose ainda, né? Agora são, então, a terceira mitose, ela vai gerar quantas? 8. Então, a partir desse megásporo funcional, fazendo-se 3 mitoses, como eu falei que ela faz, ela vai gerar 8 células, certo? Quais células são essas? Né? Elas formariam, então, aqui, ó, essa estrutura aqui toda, contendo 8 células.
Vamos contar aqui, ó, tá? Ela forma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha só, bateu a nossa conta. Formou aqui, então, 8 células aqui dentro, tá? Essas células aqui, elas recebem alguns nomezinhos. Mas o mais importante que a gente precisa saber desses nomes aqui é a célula que formou, então, o gameta. Né? Qual que é o gameta? É a oosfera. A oosfera está bem aqui no meio, ó. Tá vendo? Tem 3 células aqui. Essa do meinho é a oosfera, certo? E em volta dela nós temos 2 sinérgides. Oposto a essa estrutura nós temos as 3 antípodas. E no meio nós temos 2 núcleos polares. Nossa senhora, professor, é muito nome. Galerinha, a gente precisa saber basicamente isso aqui, ó, que a partir da divisão então desse megásporo são formadas 2 núcleos polares e uma oosfera. O resto, essas 3 antípodas e as 2 sinérgides, elas não têm serventia para o vegetal. Elas vão ser degeneradas também, tá? E não vão gerar mais nada lá para frente. Então nós temos que saber somente aqui, ó, núcleos polares e oosfera, tá? Certo, gente? Então vamos agora juntar essas duas partes, né, da parte masculina com a feminina no processo de fecundação. Acompanhe aqui comigo. O grão de pólen, então, que tinha 2 núcleos, lembra? Ele cai aqui em cima, ó, em cima da parte feminina do estigma, tá? Aí, lembra que eu falei que tinha 2 núcleos? A parte do núcleo do tubo polínico, ele vai ser responsável por formar o tubo polínico, tá? Então ele vai formar esse tubo aqui, ó, que vem, desce aqui, vem, dá a volta aqui por baixo, passa pela entrada da micrópila e, ó, acha a oosfera que está aqui, tá? Então aquele núcleo lá do grão de pólen, um deles forma todo esse tubo polínico. E o outro núcleo? O outro núcleo, quando ele estiver descendo aqui, ó, né, pelo tubo polínico para fecundar lá embaixo, ele vai sofrer um processo de divisão. É mais uma divisão. Nessa descida aqui, ó, ele forma 2 células espermáticas, tá? Aí, então ele tinha um núcleo espermático e se dividiu e formou 2 células espermáticas. Agora ele vem descendo 2 células espermáticas para cá, tá? Essa célula do tubo não, essa célula foi responsável só por formar o tubo polínico. Então ele vem descendo 2 aqui. Um núcleo espermático, ele vai fecundar a oosfera. O primeiro que chega aqui, ó, ele já fecunda a oosfera, tá? Fecundou, então, a oosfera, gera o quê? Fecundou, gerou o zigoto. Isso aí, tá? E a outra célula espermática que desceu? A segunda que veio, então, que chegou depois, ela já viu que estava fecundada a oosfera, então ele fala, vou fecundar quem? Ele vem e fecunda os 2 núcleos polares, tá? Quando ele fecundou os 2 núcleos polares, ó, o núcleo polar N, outro núcleo polar N, mais a célula espermática N, formou o quê? 3N. Então ele vai formar um tecido triploide aqui no meio, tá? Que vai envolver uma célula diploide que é o zigoto. O que é isso então, professor? Quando ocorreu a fecundação, olha só, formou o zigoto fecundado, né, 2N, e formou aqui, ó, o endosperma triploide. Endosperma, gente, a gente falou isso na aula passada, quando a gente falou de semente. O que era o endosperma? É a substância nutritiva que envolve o embrião, que vai dar as primeiras formas de energia para o embrião se desenvolver enquanto ele não germina, gerando folhas para fazer a fotossíntese, tá? Então, esse endosperma que envolve o embrião, ele é triploide. Por quê? Porque ele veio da fecundação de 2 núcleos polares com uma célula espermática, tá? E envolve aqui o embrião que veio da fecundação do zigoto, que veio da fecundação da oosfera com outra célula espermática do grão de pólen. Tudo bem? A partir daqui, ó, né, então gerou a semente e do crescimento do ovário que está aqui em volta, ó, gerou o fruto. Certo, pessoal? Ele é um pouquinho mais complicado, então, que o processo, né, anterior das gimnospermas,
por conta, né, dessa dupla fecundação. Por que dupla fecundação? Porque fecundou aqui para formar o zigoto e fecundou para formar o endosperma triploide. Tá bom? Voltando então, né, só para ver se vocês entenderam, aqui de novo é aquele ciclo reprodutivo resumido, né? Produziu as flores, ó, a flor, né, o grão de pólen, que é a parte masculina, ele cai, fica preso aqui na parte do estigma, forma o tubo polínico, leva o grão de pólen lá para fecundar a oosfera, fecunda também os glóbulos polares, forma então o zigoto e o endosperma, tá? Gera então o embrião, gera o fruto aqui em volta, esse fruto cai no solo, germina a semente, né? Libera uma planta jovem, libera uma planta adulta. Ok, pessoal? Bom, agora nós temos uma classificação aqui dentro das angiospermas, tá? As angiospermas, elas são divididas em dois grupos, chamado de grupo das mono e das dicotiledôneas, tá? Monocotiledôneas e dicotiledôneas. Então, ó, coloquei aqui para vocês. O que seria então as mono e as dicotiledôneas? Monocotiledôneas possui apenas um cotilédone. Dicotiledôneas possui dois cotilédones. O que é cotilédone? Cotilédone são estruturas embrionárias que vão nutrir o embrião inicialmente. E eles é que vão formar as folhas embrionárias. Então, olha só. Se nós temos aqui no meinho, né, seria a parte do embriãozinho que está crescendo. Se nós temos duas estruturas aqui, ó, uma, duas, nós temos uma dicotiledônea. Aqui nesse slide, né, nessa figura, está mostrando eudicotiledôneas. É a classificação mais recente, tá? Eles não estão chamando mais de dicotiledôneas, estão chamando de eudicotiledôneas. Mas vamos tratar como sendo a mesma coisa, tá? Dicotiledôneas ou eudicotiledôneas, para simplificar. E nós temos o grupo das monocotiledôneas, que tem apenas um cotilédone, tá? Ele forma só um cotilédone. Exemplo, ó, feijão, né, para as dico, e trigo para as mono. Tudo bem? Então isso é só para vocês saberem. Se partirem, né, de um embriãozinho, partir duas folhinhas, né, inicialmente, dicotiledôneas. Se partir uma folhinha só, monocotiledôneas. Só que não é somente essas as diferenças. Aqui eu pus uma tabela para vocês, né? E tem questões que vocês vão se deparar aí na frente que, né, mostram essas diferenças entre mono e dicotiledôneas, que, né, muitos adoram, né, cobrar isso aí. Então nós temos aqui, ó, diferenças principais de monocotiledôneas para dicotiledôneas. No geral, a raiz das mono é aquelas raízes mais fininhas que não tem uma raiz central. Então é a tipo de raiz fasciculada. Já as dicotiledôneas, elas têm uma raiz central, então é o tipo de pivotante ou axial, tá? O caule dessas monocotiledôneas, eles são caules mais finos, né, formando aquelas segmentados, que são caule do tipo colmo, tá? Ou subterrâneos, que formam os caules do tipo rizoma, tá? Aqui você pode ver, é o caule típico de bambu, de cana-de-açúcar, né, que tem essas divisões aqui. E os feixes, né, os vasos condutores, eles não seguem um padrão regular, eles são todos irregulares. Então é uma distribuição meio confusa ali dentro. Tá? Já as dicotiledôneas, no geral, eles são caules do tipo tronco, né, são caules bem grossos, né, tem crescimento secundário, e eles formam uma organização, né, para formar a formação dos vasos condutores. Tá? Então, o xilema e o floema, eles estão distribuídos de forma organizada aqui nos caules. As folhas das monocotiledôneas, tá? Elas se inserem bem junto no caule. Tá? Então, não formam essa partezinha da bainha, ela dá praticamente a volta no caule. Tá? E aqui não, a bainha ela já forma uma estrutura onde ela se prende em um único ponto. Além do que as folhas das monocotiledôneas, elas apresentam nervuras, que são aquelas ranhuras presentes aqui, né? Elas são paralelas, elas são de compridas aqui, ó. E elas são uma paralela à outra.
Já a das dicotiledôneas, elas formam nervuras que elas partem de um ramo central, tá? Então aqui elas são paralelas e aqui não, tá? Aqui elas têm um nervo central de onde parte as outras secundárias. Na flor, né? Geralmente a flor das monocotiledôneas, elas são de 3 sépalas e 3 pétalas, ou múltiplas de 3, tá? E aqui o das dicotiledôneas são de 5, ou múltiplas de 5, tá? E as sementes, lógico, né, formam um cotilédone então, e aqui nas dicotiledôneas, 2 cotilédones, ok? Bom, essas são as principais diferenças que você pode encontrar aí em questões que pedem para diferenciar de monocotiledôneas e dicotiledôneas. Só para mostrar alguns exemplos aqui para vocês, esse slide eu peguei pronto já de um blog. O blog chama Monocotiledôneas Dicotiledôneas, né? Ele é um blog que mostra justamente isso, a diferença entre eles. E eu já peguei essas pranchas prontas dele aqui mesmo, tá? Então, ó, só para vocês terem ideia de exemplos de mono. Capim, cana-de-açúcar, milho, arroz, trigo, aveia, cevada, bambu, centeio, lírio, alho, cebola, bananeiras e orquídeas. Bromélias também, né? Também sem exemplos de mono. E dicotiledôneas. Feijão, amendoim, soja, ervilha, grão de bico, moranguinho, café, pau-brasil, ipê, peroba, tá? Mogno, cerejeira, abacateiro, aqui não dá para ler direito, né? Mas e a macieira, tá? E galerinha, para finalizar, vamos só finalizar, né, falando sobre a importância da flor, importância da semente, e a gente fecha com a importância das angiospermas, rapidamente, tá? Importância da flor, proporciona então a melhor eficiência para a polinização, para a reprodução então, tá? Proporciona uma maior variabilidade genética, que eu já disse para vocês que elas se dispersam então, né, o gameta ou grão de pólen daqui para uma outra planta, fazendo um aumento então de um cruzamento, de uma variabilidade genética. E muitos desses casos, né, muita gente me pergunta assim, mas o grão de pólen de uma planta aqui, ó, dessa flor, não pode fecundar o próprio, né, a própria estrutura feminina aqui, né, cair no estigma dela e fecundar? Algumas podem, tá? Só que muitas das plantas, elas desenvolveram uma estratégia para evitar essa autofecundação. Porque a autofecundação, ela acaba sendo prejudicial porque assim, você não tem aumento, né? Você não tem variabilidade genética. Você acaba gerando, né, sementes iguais a ela, clones, tá? E isso, né, para o processo evolutivo é ruim. Então, muitas plantas desenvolveram um mecanismo genético aqui que impedem esse processo de autopolinização, tá? Ela é chamada de autoincompatibilidade, ou então incompatibilidade gametofítica, tá? Praticamente ela reconhece o quê? Se a genética desses gametas aqui, do grão de pólen, se ele reconhecer que é o mesmo, né, é o mesmo conjunto genético daqui, né, da parte feminina da oosfera, ele gera uma incompatibilidade e não forma o tubo polínico, tá? Então é um sistema que garante que o mesmo grão de pólen da mesma flor não fecunde a mesma oosfera da mesma flor, tá? E isso é uma possibilidade para aumentar, então, a variabilidade genética. A importância do fruto. Ele confere, então, a proteção para a semente. Ele protege a semente contra dissecação, né, infecções e tal. Ele ajuda na dispersão da semente, uma vez que agora animais eles vão lá para comer, né, o fruto e acaba levando a semente junto, né? É o caso, por exemplo, tem uma ave chamada de anu, né? O jacu. O jacu ele come grão de café, então ele vai, né? Ele é atraído pelo café, ele come o fruto do café e essa semente, né, do café, ela fica então nas fezes, misturada nas fezes. Quando, né, o jacu vai para uma outra região e ele evacua, faz as fezes dele, essa semente cai no outro solo, germina e nasce um pé de café em outro local, tá? Então, eles proporcionam um aumento na dispersão desses vegetais. Além do que, o fruto ele é uma fonte de alimento para muitos animais, tá? Inclusive para nós seres humanos. E ele também fornece matéria orgânica para o solo.
Quando ele cai no solo, né, se esse fruto ele se decompõe, gera matéria orgânica, volta o nutriente para o solo e assim continua toda a parte de produção, né, dos vegetais. Ok, minha gente? Para finalizar, só a importância das angiospermas. Angiospermas também servem como plantas ornamentais, né, pela produção de flores, produção de móveis e construção civil pela utilização da madeira, né, serve para alimentação, sendo que muitos, né, se alimentam aí de frutos, alguns exclusivamente de frutos, né, mas também para produção de alimentos e bebidas, né, tem muitos alimentos que são produzidos à base de frutas, tá, e bebidas, né, também são produzidas a partir dessas frutas, ok? Produção têxtil, né, como no caso aqui, né, o algodão, talvez seja um dos exemplos mais clássicos aí, tá? Produção de fármacos e cosméticos, né, tem muitos cosméticos, perfumes, né, que tem essências de frutas, tem muitas, inclusive medicações, né, que são feitos com frutos. Produção de combustível, né, visto que o etanol também pode ser, ele é produzido a partir da cana-de-açúcar, tá? E também serve como equilíbrio para o meio ambiente, lógico. Tá? Então, nós vemos aí que muitos animais que servem como polinizadores dependem também então dessas flores, tá? E toda a questão de equilíbrio ambiental. Ok, pessoal? Bom, essa aula de angiospermas, ela é um pouco mais complicado porque o ciclo reprodutivo dela envolve etapas que não existiam antes, principalmente essa produção de gametas e flores e frutos, tá? Lembrando que nós vamos ter uma aula ainda especificamente sobre frutos e pseudofrutos, e uma outra aula sobre fisiologia vegetal, que mostra as principais partes que constituem o caule, a folha e a raiz então desses vegetais. Ok, pessoal? Deixo aí um quadrinho, né, que mostra a minha árvore favorita, né, o ipê amarelo. Um grande abraço para vocês e espero vocês na próxima aula. Até mais.